dia a todos e a todas. Lamento a ausência do Anderson Oliveira, mas, por outro lado, agradeço a possibilidade de estar aqui ao lado de dois historiadores que eu admiro tanto e que me coube, então, apresentá-los, tá? Pela ordem. Vai falar o Carlos Silva Júnior, né, graduado em História pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado em História Social pela mesma universidade, e um período de sanduíche no Harriet Tubman. Não é isso, Carlos? Atualmente em fase de conclusão do doutoramento em História pelo Wilberforce Institute, na Universidade de Hull, no Reino Unido. Foi pesquisador associado no King's College, em Londres, atualmente professor assistente na Universidade Estadual de Feira de Santana. Tem experiência na área de História da África, com ênfase na África Ocidental, Costa da Mina, Golfo do Benin, da diáspora africana para as Américas e do tráfico transatlântico de escravos. Marisa Soares é professora aposentada de História da África, do Departamento de História da Federal Fluminense, pesquisadora 1C do CNPq, autora do clássico Devotos da Cor, publicado pela Civilização Brasileira em 2000 e também traduzido nos Estados Unidos como People of Faith, pela editora da Universidade Duke em 2011. É organizadora, entre outros, da coletânea Rotas Atlânticas da Diáspora Africana, da Baía do Benin, entre a Baía do Benin e o Rio de Janeiro, autora de vários textos referentes aos africanos Mina no Brasil. Entre 2011 e 2018, ela foi pesquisadora colaboradora no Museu Nacional e curadora da exposição Kumbu Kumbu, África, Memória e Patrimônio, no Museu Nacional. E não está escrito aqui, mas ela é minha colega hoje, professora visitante no Departamento de História da Unifesp, o que me enche de orgulho e expectativas. Então, pela ordem, Carlos, eu não sei onde foi parar o suporte. Não, é porque fica... Eu estou um pouco cego, porque isso está bem na minha cara. Acho que eu vou mudar de lugar. Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a organização desse evento, a Fundação Casa Vil Barbosa, por abrigar esse evento sobre os africanos Minas, diáspora, etnicidade, linguagem, enfim, acho que, como a professora Marisa falou, é um evento de suma importância do ponto de vista de repensar ou reelaborar um pouco dos significados sociais da grande diáspora mina para as Américas como um todo, mas com foco no Brasil, e também agradecer especialmente a professora Ivana, a professora Juliana Farias, professor Aldair, por terem, pelo convite, honroso convite, bem como pela chance de ver velhos amigos e também conhecer novas pessoas, novos colegas. E dizer a minha honra de estar aqui dividindo a mesa com a professora Marisa e com Jaime Rodrigues, das pessoas a quem eu admiro, e ter algumas das minhas referências historiográficas também aqui na plateia, como o professor Nicolau Pareis, que tem feito um trabalho, então, tanto ele como a professora Marisa, sob diferentes perspectivas, em diferentes temporalidades e diferentes regiões, ajudaram a moldar os estudos sobre a diáspora da Costa da Mina para as Américas, então aqui também fica um agradecimento. Eu vou tentar ler dentro do possível para me manter dentro do tempo. Ao longo de 3 séculos e meio, mais de 12 milhões e meio de pessoas foram carregadas a bordo de navios negreiros dos diversos portos africanos de embarque para as Américas. Essas pessoas, convertidas em escravos, ajudaram a moldar a economia e a sociedade do mundo atlântico. O banco de dados do tráfico transatlântico de escravos ajuda a compreender a dimensão e o impacto dessa migração forçada nas duas margens do Atlântico. Da África Centro-Ocidental, mais de 5 milhões e meio de pessoas cruzaram o Atlântico, a maioria deles para a América Portuguesa e mais tarde o Brasil independente, constituindo-se dessa forma na principal região de embarque de cativos do continente africano. Outro importante local de embarque de africanos escravizados foi a região do Golfo do Benin, de onde saíram quase 2 milhões de africanos durante a vigência do tráfico. E é sobre essa região específica que essa comunicação irá se debruçar.
O Golfo do Benin foi uma região bastante ativa no comércio transatlântico de escravos, principalmente a partir do século XVII, quando o tráfico incorporou-se ao sistema atlântico de produção de commodities nas zonas tropicais para os mercados europeus, baseado na força de trabalho de africanos escravizados. Essa região foi frequentada por diferentes poderes imperiais, portugueses, franceses, ingleses e holandeses, que ocuparam-na com fortes e feitorias comerciais, a maioria de caráter efêmero, ao longo da sua costa. Então, esse aqui é um desses exemplos, aqui em destaque, a bandeira portuguesa, que representa o forte português de Uidá. Nesse sentido, compreender o tráfico no Golfo do Benin serve para entender as disputas transimperiais pelo controle do comércio de mão de obra escravizada para as Américas. Já no século XVIII, essa região expandiu a sua participação no tráfico, rivalizou, em alguns períodos específicos, como entre 1701 e 1730, até mesmo superou as exportações de Angola. Por fim, no século XIX, essa zona continuou de importância durante o período da ilegalidade, principalmente alimentada pelos interesses comerciais de traficantes baianos e de Cuba. Não se pode dizer exatamente que essa região do Golfo do Benin tenha sido relegada a um papel secundário na historiografia. Autores como Isaac Akjobin, Pierre Verger e particularmente Robin Law exploraram as conexões do Golfo do Benin com as sociedades atlânticas, a partir de suas lógicas internas de produção de cativos e suas relações com as potências escravistas europeias, tendo o reino do Daomé como centro nervoso desse comércio de seres humanos. Entretanto, a diáspora do Golfo do Benin para as Américas esteve em grande medida, e durante muito tempo, associada aos iorubás. A participação dos falantes de iorubás em ações de rebeldia no Brasil e em Cuba, e o desenvolvimento de suas práticas religiosas em diferentes partes do Atlântico Negro ao longo do século XIX, contribuíram para reforçar o peso dos iorubás no tráfico transatlântico, num processo de nagoização, aqui usando uma expressão utilizada anteriormente por Nicolau Pareis, do tráfico no Golfo do Benin. Embora, estrito senso, uma onda iorubá realmente só ocorrerá no século XIX, entre as décadas de 1810 e 1820. Antes desse período, porém, outros grupos étnicos e linguísticos caíram nas redes escravistas na região, com consequências demográficas e sociais desastrosas. Particularmente os africanos da chamada área Guibé, área dos falantes de Guibé, ou B, ou, como sugere Luiz Nicolau Pareis, a área Vudum, conhecidos em diferentes partes das Américas como Minas e outros etnônimos. Essa comunicação será dividida em algumas partes. Inicialmente, trarei uma perspectiva quantitativa demográfica, espero não aborrecê-los muito com os números do tráfico, observando a distribuição dos cativos da área Guibé pelas diferentes regiões das Américas. Obviamente, nem todos os africanos deportados via Golfo do Benin, no século XVIII, que será o foco dessa comunicação, pertenciam aos falantes de Guibé. Portanto, essa comunicação terá também uma tentativa de estimar a proporção desses falantes no tráfico transatlântico durante esse período. Pretendo ainda, numa segunda parte, explorar as conexões entre língua e etnicidade, tendo o Brasil como centro das análises. Para iniciar a comunicação, algumas palavras são necessárias para definir com mais precisão alguns termos de natureza geográfica e linguística. Por exemplo, Golfo do Benin, termo bastante difundido na historiografia de língua inglesa, mas que não era de uso corrente entre os traficantes luso-brasileiros, que denominavam a região de Costa da Mina. E isso é importante explicar porque a Costa da Mina portuguesa era mais ampla do que apenas o Golfo do Benin, abarcando territórios da antiga Costa do Ouro, que corresponde ao atual país de Gana, e mesmo a Libéria, mais ao oeste. Os traficantes luso-brasileiros, que eram os principais comerciantes da região, concentraram, entretanto, suas operações no Golfo do Benin. Portanto, durante essa comunicação, os termos Golfo do Benin e Costa da Mina serão usados como sinônimos, uma vez que abarcam os principais portos escravistas da região: Uidá, Porto Novo, Badagry e Lagos, como demonstra o mapa 3. Espero que esteja minimamente possível de ser visto. Outro termo que merece discussão é o vocábulo Guibé, que significa voz, som, palavra, língua e idioma. Ele representa uma família linguística com mais de 50 línguas que se estende entre os territórios do Togo, da República do Benin e o sudoeste da Nigéria. Ele abarca os povos anteriormente conhecidos na bibliografia especializada como Evefon ou Ajafon. Alguns dos grupos que o compõem são os Rulais, Ruedas, que vão ser abordados ao longo desse simpósio, Aizós, Ajas,
fões, marris, guns, entre outros, encontrados nas diversas partes das Américas e, em particular, no Brasil. Isso aqui é um mapa linguístico da área Guibé, com seus principais falantes, o que dá um pouco da dimensão dessa multiplicidade. Mas passemos para a demografia do tráfico. Como visto no início da comunicação, o Golfo do Benin é um espaço internacional, frequentado por negreiros sob diferentes bandeiras europeias. Destes destacam-se os lusos brasileiros, mas também os franceses, ingleses e holandeses. A imagem 1, que eu já mostrei para vocês, demonstra como, em fins do século XVIII, o território da Costa da Mina, nesse caso incluindo a Costa do Ouro também, era marcado por interesses imperiais das nações europeias, um fenômeno denominado por Roquinaldo Ferreira em um artigo como a primeira partilha da África. Mas para compreender melhor a participação das diferentes bandeiras europeias no Golfo do Benin, algumas estimativas do tráfico serão úteis. Como vão demonstrar esses números, que são baseados no banco de dados do tráfico transatlântico de escravos, os navios de bandeira portuguesa, portanto do Brasil, carregaram mais de 650 mil pessoas da região durante o século XVIII. Na sequência, a França aparece com uma segunda maior carreira nacional, com aproximadamente metade do total do Brasil. A terceira carreira é a Grã-Bretanha, que importou cerca de 240 mil africanos escravizados, seguida pela Holanda, com 50 mil, Dinamarca, Estados Unidos e Espanha. Nesse caso, isso aqui é um pouco dessa dimensão, mostrando como é que ele funciona. Mas é preciso aprofundar a análise e indicar os portos de destino desses africanos. Novamente, temos de recorrer aos dados do comércio transatlântico de escravos. Ele indica os principais pontos de desembarque de escravos da região nas Américas. No caso da carreira luso-brasileira, a Bahia absorveu pouco mais de 80% dessa população, seguido por Pernambuco, Rio de Janeiro e outras regiões. Na sequência, Saint-Domingue, mais tarde o Haiti, a principal zona produtora de açúcar no Atlântico a partir de meados do século XVIII, era o ponto final da jornada transatlântica para os africanos escravizados que viajavam sob a bandeira francesa, seguido de longe pela Martinica. Finalmente, o tráfico inglês destinava-se quase que exclusivamente para Jamaica e Barbados, as duas principais colônias inglesas no Caribe. Ora, esses números revelam que havia um fluxo contínuo de escravos do Golfo do Benin para as três principais áreas escravistas das Américas durante o século XVIII, cujas economias baseavam-se na agricultura açucareira. Os casos de São Domingos e da Jamaica são exemplares, porque diante do crescimento da produção açucareira nessas duas colônias, eles, de alguma forma, eclipsaram todos os outros portos franceses e ingleses, concentrando, de maneira geral, o tráfico na região. No caso de Saint-Domingue, os africanos do Golfo do Benin, também conhecidos como africanos minas, eram desejados por suas características físicas, força física e altura acima da média, bem como por suas habilidades laborais na agricultura. As preferências dos senhores escravistas desempenhavam um papel importante nos fluxos do tráfico, como veremos adiante. A Bahia foi a principal região de desembarque de escravos do Golfo do Benin na América Portuguesa. Na verdade, foi o ponto final da maioria das viagens negreiras que partiam da Costa da Mina durante a vigência do tráfico. A partir da Bahia, redes internas de distribuição de cativos conduziam um expressivo número desses africanos para as regiões mineradoras, que em alguns momentos alcançaram até 79% do total da população africana nas Américas. Não vou fazer uma análise demográfica disso, os nossos colegas minas talvez possam me ajudar nesse sentido. Nesse caso, é importante compreender a polissemia do termo mina na diáspora africana, que é o título desse simpósio, dessa comunicação, entre outras coisas. Na diáspora do Golfo do Benin, o termo mina funcionou como uma espécie de guarda-chuva étnico, englobando um conjunto de grupos étnico-linguísticos da área Guibé. Embora a população mina, estrito sensu, possa ser encontrada no litoral do Golfo do Benin nos dias atuais, na diáspora africana o termo ganhou conotações mais genéricas, e sob essa designação encobriam-se etnicidades mais específicas, que aparecem vez por outra na documentação colonial. Obviamente, o conteúdo étnico da denominação mina varia de acordo com a região e com o período. Minas e outros grupos guibé falantes, como Popos, Ardras, Aladas e Fulas ou Rulas, são mencionados em 1627 na narrativa de Alonso de Sandoval, um missionário jesuíta que vivia em Cartagena das Índias, na atual Colômbia,
um dos principais terminais de desembarque de escravos na América Portuguesa no século XVII. Os Minas também são citados aqui no Brasil durante o século XVII como parte do exército de Henrique Dias durante os conflitos luso-holandeses. Nesse sentido, é importante novamente destacar como o termo mina funcionava como esse rótulo genérico. Mas é no século XVIII, com a expansão do comércio de escravos no Golfo do Benin, que o termo ganha maior relevo. O crescimento do tráfico brasileiro na costa da mina resultou na deportação de milhares de africanos que, sob diferentes rótulos, organizaram-se nas diferentes regiões da América Portuguesa. Novamente, analisar as diferenças regionais é fundamental. No Rio de Janeiro, por exemplo, o designativo mina organizava a comunidade guibé, com forte componente marri, como a professora Marisa Soares já explorou. Infelizmente, não é possível estimar com precisão os números exatos dessa diáspora. Se as informações encontradas por Marisa Soares podem ser extrapoladas para o conjunto da população mina no Rio de Janeiro setecentista, ou mesmo para outras regiões da América Portuguesa, é algo ainda de difícil comprovação, diante da opacidade da maioria das fontes e das variedades de grupos guibé que caíram nas malhas do tráfico. Ainda assim, elas fornecem valiosos indícios da composição étnica dessa nação no Brasil, similarmente em Minas Gerais. No caso baiano, e por aqui eu concluo esse setor da comunicação, o guarda-chuva étnico mina é bastante presente desde as primeiras décadas no século XVIII. Nesse mesmo período, por volta da década de 20 e de 30, outro termo, jeje, de uso mais específico da Bahia, desponta na documentação. Supõe-se que, no início, essa expressão tinha um caráter bastante restrito, referindo-se a um grupo étnico específico, os Idigê, que, por transformações fonéticas, transformou-se em jeje. Ao longo dos anos, jeje passou também a ter um uso mais amplo, englobando outros povos da área guibé, como os próprios marris, mais ainda os fons, savalus, codavis e outras etnicidades. Resta ainda investigar o impacto das preferências dos senhores escravistas na diáspora guibé para as Américas, tendo o Brasil como centro das análises. Me permitam voltar para a Bahia. As razões para o intenso fluxo de cativos entre as duas regiões do Atlântico são múltiplas. É preciso primeiro considerar que as redes negreiras da África Centro-Ocidental com o Rio de Janeiro estavam há muito estabelecidas. De um ponto de vista econômico, a Bahia tinha um produto de alto valor no mercado africano da região, o tabaco. Nesse caso, os padrões de consumo africanos são fundamentais para compreender o conjunto das mercadorias utilizadas na África Ocidental em troca de africanos escravizados. Desde as primeiras décadas do século XVIII, o ouro brasileiro era a mercadoria mais desejada por comerciantes europeus e africanos na costa da mina, que trocavam-na por cativos, o que gerou um intenso contrabando de ouro em pó, alvo de diversas devassas e de legislação régia que tentavam, na maior parte dos casos sem sucesso, coibir essa prática. Já naquela altura, o tabaco despontava como um produto de grande saída nos mercados africanos. Com a redução do fluxo da produção de ouro a partir de meados do século XVIII, o fumo baiano converteu-se na principal mercadoria de troca por escravos no Golfo do Benin. Os traficantes baianos controlavam a produção, venda e distribuição da mercadoria, garantindo assim sua vantagem sobre os comerciantes de outras nações, que, à base de negociações ou à força, tentavam obter acesso ao produto. E aqui nós temos a documentação rica em exemplos de navios baianos que foram atacados por ingleses, holandeses e franceses em busca do tabaco. Todas as informações reforçam o papel crítico que os produtos brasileiros tinham na costa da mina na troca por pessoas escravizadas. Mas o interesse do uso brasileiro na região baseava-se, entre outras coisas, nas demandas dos senhores de escravos da América Portuguesa por africanos ocidentais, tendo os minas e outros grupos étnicos uma posição destacada. Eu já mencionei, então, duas razões de natureza econômica que levaram os navios luso-brasileiros para a costa da mina. É preciso acrescentar um terceiro, de natureza cultural, qual seja a particular predileção ou preferência dos senhores de escravos da América pelos africanos da América Portuguesa, pelos africanos guibé minas. A historiografia já demonstrou como os africanos minas eram preferidos em relação às outras nações por sua suposta força física, presumida inteligência superior em relação aos centros ocidentais, e no caso dos mineiros, pelas capacidades físicas, técnicas e mágicas supostas de encontrar ouro. Em um trabalho anterior, eu busquei compreender
a origem de tais estereótipos através de um prisma africano, para utilizar uma expressão de Russell Wood, relacionando-os aos conhecimentos técnicos trazidos da África para o Brasil. Também é importante ressaltar que a preferência por certos grupos étnicos ou de certas regiões não é uma exclusividade brasileira, tendo acontecido na França, no Caribe britânico durante os séculos 17 e 18. Mas é preciso avançar nesse debate. Documentos do tráfico revelam não apenas uma preferência genérica por africanos minas, mas por pessoas de grupos étnicos falantes de Guibé. Por volta dos anos 30, 1730, o diretor do Forte Português de Ajudá informava ao vice-rei do Brasil que os comerciantes baianos que traficavam em Apá, um dos portos da Costa da Mina, reclamavam que os escravos trazidos para aquele porto pertenciam a, abro aspas, nações ruins. Mais tarde, revelando referir-se aos Anagôs, um subgrupo iorubá a leste do Daomé. Essa era uma preferência conhecida entre os traficantes da região. Anos antes, em 1728, uma correspondência da Royal African Company da Inglaterra relatava que os portugueses tinham ordens expressas para traficar em Uidá, onde poderiam adquirir escravos uidás, fões ou árabes. Similarmente, um relatório anônimo francês de meados do século XVIII, que foi gentilmente passado por Nicolau, informava que traficantes portugueses buscavam escravos fões, judaíques, ruedas ou rulas, ardras e marris, novamente relegando os iorubás a uma posição secundária nas redes do tráfico baiano. Esses documentos revelam, portanto, que questões tanto de natureza cultural quanto econômica dirigiam o tráfico luso brasileiro na Costa da Mina. A concentração de escravos, a concentração linguística de escravos aparentados era desejada, a despeito das apreensões das autoridades portuguesas em relação a possíveis rebeliões. Por volta de 1750, capitães negreiros baianos, sob investigação por descaminho por contrabando de ouro, informavam que os portos de Pequeno Popô, Uidá e Epé eram os melhores para o tráfico por conta do suprimento de escravos, língua geral, os mais estimados para as minas. Eu cito aqui o documento. E trazendo para este fim várias galeras para aquela costa, e que os portos de Ajudá, Ipé ou Epé, e do Grande Popô, para os quais os holandeses dão somente os passaportes, sejam os dos melhores escravos, e que nesta cidade, Salvador, tem maior saída para as minas por serem de língua geral. Na década de 80, o diretor do Forte Português de Ajudá relatava que os escravos oriundos de Porto Novo, àquela altura em guerra com Daomé pelo controle do tráfico de escravos na região, embora mais baratos do que os trazidos de Daomé, tinham menor estimação, pois pertenciam a nações do interior, cujas línguas não eram compreensíveis. E aqui é a citação. Os cativos desse Ajudá tinham melhor valor em toda a parte do Brasil e que, sem embargo de serem mais caros que os de Porto Novo, na sua reputação, vinham a sair melhor do que o barato do dito Porto Novo, onde há de encontrar velhos e mancos e de línguas que de tão longe ninguém os entende. Anos depois, em 1788, o diretor informava que as guerras entre o Daomé e o Porto Novo pelo controle do tráfico interrompiam o suprimento de escravos de língua geral. Esses dados lançam alguma luz sobre a íntima relação entre linguagem e etnicidade no contexto do tráfico. As nações africanas, categorias étnicas construídas por traficantes e senhores de escravos para classificá-los, tinham como uma de suas bases a língua. Ao optarem por escravos dos grupos étnicos da área B, senhores de escravos buscavam não apenas cativos com os quais estavam acostumados a lidar, um resultado direto das zonas de produção de escravos no Golfo do Benin. Os documentos acima revelam um interesse direto na obtenção de cativos cujas línguas fossem mutuamente inteligíveis. A razão para isso seria a possibilidade de uma ladinização mais rápida desses africanos, de forma que eles pudessem se incorporar rapidamente ao sistema produtivo. Nesse sentido, é correta a observação de Alencastre, que diz que a cultura escravista preexistente na comunidade escrava condiciona a procura por novos escravos. Como o meu tempo já está voando, passarei para a última parte da comunicação. É possível estimar a proporção de guibé falantes no tráfico? Essa é uma pergunta de difícil solução, pois os documentos do tráfico, na maior parte dos casos, são opacos em relação às etnicidades transportadas a bordo dos navios negreiros. Nós vimos aqui os números do tráfico, mas sem nenhuma informação sobre as etnicidades, com uma ou outra exceção, naturalmente.
Resta, nesse sentido, utilizar informações da diáspora africana para sugerir algumas tendências. O movimento inverso, usar a diáspora para compreender a história da África. Como a Bahia representava bem o tráfico do Golfo do Benin, tendo absorvido cerca de 51% de todos os africanos que deixaram os portos da região no século XVIII, eu estabeleci uma metodologia que usa os dados e as proporções baianas para fazer algumas análises. Se por um lado os afro-ocidentais, os africanos ocidentais como um todo, representavam pouco mais de 60% dos africanos nos inventários pós-mortem baianos entre 1701 e 1750, no geral, no âmbito global, a população oriunda da área Guibé representava quase a totalidade desses africanos. Para a segunda metade do século, a participação de outras etnicidades da África Ocidental, notadamente dos Haussais e dos Nagôs, mudou um pouco esse panorama. Os Yorubás aproximam-se de 15% do total de escravizados da África Ocidental, enquanto os Guibé falantes representam pouco mais de 80%. Nesse caso, podemos falar então em 4 fases ou em 4 ciclos do tráfico de Guibé para as Américas. Na primeira fase, entre 1701 e 1725, os Guibé falantes representavam quase o total dos 378 mil africanos deportados da Costa da Mina. O período seguinte, entre 1726 e 1750, assiste a um leve crescimento da entrada de Yorubás falantes, mas nada que altere substancialmente essas proporções. Durante esse intervalo, a diáspora Guibé deve ter alcançado entre 90% e 95% do total de exportações. O que eu estou falando é algo em torno entre 321 e 339 mil pessoas. A partir de meados do século XVIII, porém, os números dos outros grupos étnicos no tráfico começam a aumentar como consequência da competição com os portos mais orientais da Costa da Mina, Badagry e Porto Novo, e a participação, naturalmente, do Reino de Oió no comércio transatlântico. Nesse intervalo, de 51 a 75, os Guibé falantes podem ser estimados em cerca de 85% do total de exportações, algo em torno de 245 mil pessoas. Número que mantém-se praticamente inalterado durante a última fase, 1776 a 1800. No total, e concluindo, minhas estimativas, ainda muito provisórias, mas esse é um espaço que a professora Marisa para a gente disse para discutirmos nossas análises, minhas estimativas indicam que do total de 1.284.000 africanos que deixaram o Golfo do Benin em direção às Américas no século XVIII, pelo menos 1.100.000 eram pessoas falantes de Guibé. Naturalmente, eu preciso observar essas tendências com bastante cautela, pois, se como eu argumento, havia uma preferência no Brasil por africanos de fala Guibé, então seus números na escravidão baiana podem ser um pouco inflacionados. Ainda assim, essa estimativa, ainda que provisória, revela o peso dos Guibé falantes na diáspora africana durante o século XVIII e que, de alguma forma, ajuda a trazer maior relevo para essa diáspora ainda pouco estudada de uma forma geral no mundo atlântico. Muito obrigado.